Amém. Mudaram-se, né? Algumas peças, uns vão para cá, outros vão para lá, outros. Mas tudo para a honra e para a glória do Senhor, certo? Nós temos muitos talentos aqui e acho que eu vou deixar para a bênção ser contada um pouquinho mais tarde. Mas estamos usando esses talentos desse ministério de louvor para levar música, para levar karatê, para levar os ensinamentos bíblicos sendo entregues à população ali no Uberaba, onde nós podemos também nos desenvolver como professores, sempre visando o melhor para o reino, né? Um propósito, uma missão urbana, uma missão que essa igreja está desempenhando lá. Mas vou deixar essa parte ser contada pelo pastor mais tarde. Vamos ao Senhor em oração, agradecendo por essa semana, pedindo pela semana que está começando. Vou pedir para o Mateus, para a Fernanda orarem esse começo de culto. Senhor Jesus, obrigado por podermos estar essa noite, Senhor, esse domingo, reunidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar, Senhor, para colocar aos Teus pés as nossas angústias, as nossas felicidades, Senhor, e estarmos em comunhão um com o outro nesse ambiente, Senhor. Agradeço a semana que passou, as inúmeras bênçãos que o Senhor tem concedido a nós, Senhor. Sabemos que tudo é para o engrandecimento do Seu nome, Senhor, e aqui estamos, Senhor, para Te adorar e para Te exaltar. Pedimos que o culto seja abençoado, que toque os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, e que saiamos daqui mais instruídos, Senhor,
no teu caminho e na tua palavra, Senhor. Esse que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia aqui, obrigado por mais um domingo, meu Pai. Agradeço pelas famílias que já estão aqui, que o Senhor esteja protegendo aqueles que ainda estão chegando, meu Deus. Peço que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando nessa nova semana, meu Deus. Peço também que o Senhor esteja à frente da nossa segurança, Pai, que cada um vai seguir seu caminho, vai estudar, vai trabalhar, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus. Peço que o Senhor esteja acalmando nossas mentes, nossos corações agora nesse início do culto, Pai, e que a gente possa ouvir somente a Tua palavra, Pai. Que os nossos corações sejam abertos para aprender mais de Ti. É isso que eu peço e te agradeço, meu Deus. Amém. Amém, Pai. Feitos por mão.
Amém. Essa é a história da via dolorosa de Jesus, a via, o caminho, a estrada de Jerusalém, onde Cristo pagou pelos nossos pecados, de nós todos. Isso foi profetizado mais ou menos 750 anos antes da vinda de Cristo, pelo profeta Isaías, onde no capítulo 53 nós temos essa descrição estranhamente, mas belamente, formosamente descrita do servo sofredor, que não tinha beleza, que não tinha motivo para que olhássemos para ele, porque tudo que ele fazia vai contra o nosso eu, tudo que ele fazia ia contra a nossa vontade, e ele nos ensinava nos seus sermãos o contrário do que aquilo que a nossa mente, aquilo que o nosso espírito deseja fazer. Jesus nos deu várias lições de vida para andarmos como pessoas, como seres humanos, com uma dignidade. Ele elevou a nossa dignidade através do seu exemplo, mas muito mais, ele elevou a nossa dignidade diante do Pai, quando ele se entregou à cruz e aos cravos por amor de cada um de nós, elevando o nosso espírito para que pudéssemos ser dignos da presença de Deus, pudéssemos habitar com Ele eternamente. Amém.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Convido o pastor que ministrará a palavra dessa noite. Um dia, há muito tempo, eu não tinha, todos sabem essa história, né? Eu não tinha um violão para iniciar os cultos da igreja. Não tinha violão, não tinha gente, né? Mas estava marcado, vamos iniciar. E eu me lembro que nós começamos os cultos com um violão emprestado. A Raquel, ela emprestou um violão. E ali nós fazíamos o louvor da igreja. E o meu sonho depois era ter uma bateria, né? Depois que começou a desenvolver um pouquinho, um sacrifício para comprar uma bateria, eu precisava de ajuda, né? Eu pedi até emprestado, porque surgiu uma naqueles aplicativos, uma bateria, e daí o pastor Arnon falou, olha, é conhecido meu e tal. Eu me lembro que aquela bateria era R$500. Hoje eu acho caro demais aquela bateria, porque ela era muito feia, muito velha, né? E a gente teve que encher ela de pinos, assim, para que ela fizesse a vibração. Lembram da bateria, né? Uma bateria preta.
E eu comprei aquela bateria, depois consegui pagar, né, o valor que foi até emprestado para que a gente pudesse comprá-la. Mas daí não tinha quem tocasse bateria. Eu pensei, vai ser fácil, eu pego a bateria, né, afinal eu toco um pouquinho de violão, mas eu nunca aprendi a tocar bateria. E depois surgiu lá o Wagner, que tocava bateria. Dali a pouco as crianças começaram a tocar bateria, o Mateus, o Israel, Tiago, e começou a aparecer, né? E as crianças aprendendo violão. E daí hoje, quando eu vejo o grupo de louvor aqui na igreja, que eles trocam de lugar toda hora, né? Uma hora é um tocando bateria, outro tocando baixo, daí outro tocando guitarra, e vai outro para o teclado, e aquela, né? E as vozes bonitas, afinadas, de cada um dos irmãos. Eu só posso olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor. E nós devemos valorizar, né? Valorizar esse empenho, esses talentos, essa dedicação. Nós não tivemos o projeto no sábado, eles já marcaram um ensaio. Eu pensei assim, vai querer todo mundo descansar, não, todos no mesmo horário, aqui ensaiando, preparando as canções, o louvor, né? Então nós não tivemos o projeto porque o dono do salão, ele alugou o salão por um sábado, bem no nosso horário. E daí, como no próximo sábado é feriado, pensei, vamos emendar, então nós retornamos no dia 13, né? Mas nós temos a alegria hoje, deixa eu pegar aqui. Olha só a bênção de Deus, né? 2 ukulelês doados, né, pela Miriam e pela Edna, para que nós possamos dar aula para as nossas crianças, né, dar uma iniciação musical. Agradecemos a Deus, sabemos que é resultado do impulso do Espírito Santo de Deus no coração, né? Mas o Israel me falou hoje que pode vir mais ukulelês, tá? Se alguém sentiu no coração o desejo, que criança não falta. E é um estímulo para que as crianças venham, né? O valor do ukulele eu nem vou falar, porque seria uma indiscrição, né? Mas não eu acho que quem sentiu no coração o desejo, pergunta para Miriam, ela dirá, né? E daí pode juntar 2 aí, ó, em 2, né? Ou em 3, conseguimos mais 1 ou 2 ukulelês, e assim estaremos bem supridos. Amém? Amém. Amém. Nós temos falado sobre o profeta Isaías, né? E eu convido os irmãos, então, que abram em suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse livro e este grande homem de Deus, e como Deus o usou e como isso nós podemos aplicar também na nossa vida. Então, Isaías, no capítulo 7, vamos ler os versículos de 1 até 1 e 2, a princípio. Amém? Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o coração. Então se moveu o seu coração, e o coração de todo o povo, como se movem as árvores do bosque com o vento.
Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos agora neste momento totalmente, absolutamente do Teu Espírito. Que o Senhor sopre neste lugar, nos abençoe e que possamos ouvir a Tua voz e sentir o toque do Senhor, para que possamos compreender e aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lembra que Isaías, ele pregou no período de 4 reis, né? Qual que é o primeiro rei que aparece lá no capítulo 1, versículo 1? Creio que é o versículo 1 ou é o 2, deixa eu ver aqui. É no versículo 1, né? O primeiro rei é Uzias, que tem outro nome. Qual o nome? Azarias, né? Então o rei Uzias, depois quem? O rei Jotão, depois o rei Acás, e depois o rei... Oi? Ezequias, né? Então nós estamos seguindo esses reis, para que nós possamos compreender o livro todo a partir desses reis. Pelo menos até o capítulo 39, que é o período que fala desses reis, né? Depois do capítulo 39, daí a gente tem uma surpresa, né? No livro do profeta Isaías. E a semana passada nós falamos do período do rei Uzias, que era um período de prosperidade, né? E os 2 reinos, né? Os reinos divididos, o reino de Judá, Uzias era o rei, e o reino de Israel, o reino do norte, era Jeroboão II. Havia prosperidade, mas havia muito pecado, e pecado religioso, e pecado de corrupção, e pecado de perseguição aos pobres, a tal ponto que aqueles que eram ricos queriam ser donos de toda a terra, enquanto o pobre estava sofrendo as mais duras misérias. E o profeta Isaías apontando o pecado daquele povo, até que no capítulo 6 ele tem um encontro com Deus, e ele percebe que ele não era muito diferente daquele povo, porque ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos tinham visto o Senhor, e ele cai em si, e ai de mim, pecador, e ele se coloca diante do Senhor, até que do altar é tirada uma brasa viva, que lhe toca os lábios, a sua ferramenta de trabalho para proclamar a palavra, e o Senhor, a Trindade, diz: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me. Esse é o resumo. Mas agora nós já estamos no terceiro rei, porque o segundo rei, que é Jotão, nós falamos na quarta-feira, né? E é muito interessante a história do segundo rei, mas já estamos aqui no terceiro rei, o rei Acás. E o que estava acontecendo no reinado do rei Acás? O que estava acontecendo? A Síria e o reino do norte se uniram para pelejar contra Judá, o reino do sul. Era momento de angústia, e eu gosto muito dessa expressão no final do versículo 2, que diz que o coração do povo se moveu como as árvores do bosque ao vento. Eles tremeram, eles se angustiaram por causa daquela situação, ficaram com medo de 2 reinos que estavam se levantando contra o povo de Judá, e tremeram. O coração deles foi movido de angústia e dor. E hoje nós aprendemos algo com isso, porque muitas vezes nós estamos enfrentando também batalhas na vida, angústias na vida, perseguições na vida, são as enfermidades, é o desemprego, né? São as perseguições da época em que vivemos, uma época que estamos cercados de ideologias, de pecados, de tentações, de provações, e são pressões de todos os lados para pagar as dívidas, não é isso? Para fazer a universidade, e às vezes a gente treme, a gente se angustia. E qual deveria ser o nosso posicionamento? E o que nós podemos aprender com o rei Acás? Quando enfrentamos esses conflitos, essas ameaças na nossa vida.
Sabe, Acaz ele não agiu corretamente. Ele cometeu pecados grandiosos no meio daquele problema, daquele dilema que ele estava enfrentando. E o que acontece é que muitas vezes nós somos tentados a cometer os mesmos erros. Então hoje nós vamos ver os erros de Acaz, os pecados de Acaz. E vamos nos perguntar, cada um pergunte ao seu próprio coração se você não tem cometido os mesmos pecados, os mesmos erros. O primeiro pecado de Acaz está no versículo 3 e 4, porque quando ele estava angustiado, quando ele estava tremendo como as árvores do bosque ao tocar dos ventos, no versículo 3 diz assim: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazub, saia ao encontro de Acaz, ao fim do caminho do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Deus mandou o profeta falar com o Acaz, o rei, dizer: olha, não tenha medo, não tenha medo desses pavis que estão se apagando. Ele estava se referindo à Síria e a Israel. Não temas, pare de tremer, você sairá vencedor. E naquela época era muito comum a família do profeta ter filhos proféticos, né? Então, Deus disse assim para Isaías: leva o teu filho, Sear-Jazub, que significa remanescente, que vai sobrar, que era uma mensagem de esperança em relação ao próprio filho do profeta. Então ele estava com um filho que se chamava remanescente, aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão ser libertos, aqueles que vão sobrar, aqueles que são escolhidos. E o profeta vai lá e diz: não tenha medo dessas brasas que estão se apagando, porque eles não terão poder nenhum sobre o povo de Deus. Mas aconteceu o seguinte: a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que havia no coração deste rei Acaz uma insensibilidade para com os sinais de Deus e as suas palavras proféticas. Este homem, Acaz, ignorou a palavra do profeta, a palavra de Deus. Ele não levou a sério o sinal que o profeta levou, que era o seu próprio filho, que representava na sua existência a vitória que haveria naquele caso. E muitas vezes nós também, povo de Deus, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos conflitos, nós também somos insensíveis à voz de Deus. Nós somos insensíveis às promessas de Deus. Nós pegamos e ignoramos. Hoje, por exemplo, a mensagem é uma mensagem de esperança, para nós agirmos ao contrário de Acaz, para nós ouvirmos a proclamação de Deus, para nós andarmos na esperança, mesmo que 2 grandes nações poderosas se levantem contra nós. Se Deus fala para não temer, nós devemos ouvir a voz de Deus. E Deus ainda mandou um sinal: o filho do profeta,
aquele cujo significado é remanescente, que sobrevive, que volta. Você não será afetado. Eu tenho povo aí nessa cidade. Sabe, se tem uma coisa que você tem, que eu tenho, que nós temos, como igreja, como povo de Deus, são as promessas proféticas de Deus. Se nós olharmos todas as promessas que estão na palavra de Deus, antigamente era na boca do profeta, agora é o Espírito Santo, através da palavra, através da proclamação, que anuncia que nós em Cristo somos mais do que vencedores, e mesmo nas adversidades, porque nós temos alguém que está conosco. Ele nos envia não o filho de alguém, mas Ele nos envia o próprio Espírito Santo para estar conosco e nos dar consolo e nos firmar promessas. E nós que vivemos na nova aliança, o Filho que veio para nos dizer que somos vencedores é o próprio Filho de Deus, Emanuel, que é citado depois, Deus conosco. Por que nós haveríamos de duvidar? Por que nós haveríamos de tremer como as árvores do bosque quando são sacudidas pelo vento? Se o próprio Senhor nos segura pela sua mão. Mas o rei Acaz não levou em consideração isso. Ele era insensível às palavras do Senhor. O segundo pecado do rei Acaz está no versículo 4. Vamos ler ali. Diz assim: e disse-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tição fumegantes. Tem alguma outra tradução? 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Ramalias. Aquieta-te. Mas o segundo pecado do rei Acaz é que ele tinha uma lupa para com os problemas e miopia quando se tratava em olhar para o poder de Deus. Sabe quando a gente coloca uma lupa nos problemas, né? Os problemas parecem que são grandes demais, né? E realmente, quando ele olhava, eram 2 nações, e ele um reino pequeno. Quantas tribos eram o povo do norte, alguém sabe? 10. E Judá? 2. Então parecia gigantesco o negócio, e eles estavam aliados à Síria. Só que quando você compara o poder de Deus com o poder dos homens, daí não sobra nada. O problema nosso e do rei Acaz é que ele punha uma lupa para olhar seus problemas, mas ele era míope para reconhecer a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. No livro do profeta Isaías, nós vamos chegar lá quando Deus se mostra o rei das nações, quando ele começa a falar de todas as nações que estavam se levantando na terra. Ele fala dos filisteus, ele fala dos assírios, ele fala da Síria, ele fala do próprio reino do norte, como gotas que sobram quando você esvazia um balde. Sabe quando tem umas gotinhas e você vira o balde e cai aquelas gotinhas? Assim são as nações. Sabe quando você pega o balde e sobra umas gotinhas,
e você vira o balde e cai algumas gotinhas. Assim são as tuas lutas e os teus problemas, quando você compara com a grandiosidade, o poder, a dimensão, a soberania, a majestade, a santidade, os atributos daquele que é o nosso Deus e que nos permitiu chamá-lo de Pai. É assim. Tuas dívidas, teu desemprego, teus problemas familiares, as tuas enfermidades, são gotinhas. Problema a lupa, né? E Acás colocava a lupa naqueles que Deus já tinha dito através do profeta Isaías que eles eram tições fumegantes, brasa sem fogo. E ainda o profeta diz, olha, 65 anos, eles nem vão existir mais. Como de fato aconteceu. Que coisa. E hoje a pergunta é, como é que você tem encarado os seus problemas? Tem uma canção bonita que diz assim, coloque os problemas aos pés da cruz. E você vai perceber a dimensão do amor de Deus e a insignificância dos seus problemas que Deus, resolve. Com uma palavra da sua boca, com o estender da sua mão, com uma resposta às suas orações. O terceiro pecado do rei Acás está no 11 e no 12, vamos ler. Nos versículos 11 e 12, o profeta chega para o rei e diz assim, pede para ti, ao Senhor, teu Deus, um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Sabe, esse pecado é o mais camuflado, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que, poxa, que homem, hein? Não vou tentar ao Senhor, não vou pedir um sinal. Mas quem que tinha dito a ele para ele pedir um sinal? O próprio Deus. Só que ele diz, não precisa, eu não pedirei, não vou tentar ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele já tinha tudo sob controle. Aquilo que aparece aqui é uma falsa humildade. Eu não vou pedir sinal ao Senhor, não vou tentar ao Senhor, né? Não faria isso. Mas ele já tinha, sabe, feito o quê? Se decidido a pedir socorro para o rei da Assíria. Ele achava que tinha tudo sob controle. Ele disse, não, eu sei, Deus é poderoso e tal, mas olha, eu já resolvi como é que eu vou agir e o que eu vou fazer. É aquele indivíduo que está endividado e ele ora ao Senhor, mas não dá tempo para que o Senhor responda a ele, porque ele já tomou a decisão de como ele vai resolver esse problema. Ele vai fazer um empréstimo para cobrir aquele outro empréstimo. E fará um outro empréstimo para cobrir aquele outro empréstimo. E fará um outro para cobrir aquele outro. Ele já tem tudo sob controle. É verdade? Deixa comigo, Senhor. E ele vai pedir o socorro a quem? Ao rei da Assíria.
E quando ele chega para o rei da Síria, está lá no livro de Crônicas, sabe o que ele diz? Ele diz para o rei da Síria: eu sou o teu filho e você é o meu pai, me ajude. Os irmãos estão vendo como é falsa essa humildade? Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Sabe, existe um problema que é um pecado. Quando você pede ajuda de Deus, mas você não está disposto a seguir as orientações do teu Deus, porque você é muito senhor de si, você já sabe tudo, você é estudado, você é espiritual, mas se Deus diz: olha, peça-me um sinal, e você vai ver que pelo meu poder eu já resolvi o teu problema. Não vou pedir. Sabe, falsa humildade é outra forma de você fingir que é espiritual, mas ser autossuficiente. Esse era o pecado de Acás, e por isso ele caiu tão terrivelmente. Mas o quarto pecado de Acás, que eu gostaria de falar aos irmãos, vamos ler no capítulo 8. Porque Deus responde ao profeta, ou melhor, Deus responde a Acás, dizendo que o rei da Síria é nada mais, nada menos do que uma navalha alugada. Isto é, você foi pedir ajuda para o rei da Síria. O rei da Síria nas minhas mãos é só uma navalha alugada. Eu vou usar ele. Onde que está escrito que é uma navalha alugada? Vamos ver. Está no capítulo 7, no versículo 20. Diz assim: naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. Ele foi cutucar o rei da Síria. Mas lembra que Deus disse para ele assim: me pede um sinal. E ele disse: não pedirei um sinal. Daí Deus resolveu dar um sinal. E aqui nós temos algo que eu gostaria que o irmão e a irmã, os irmãos prestassem atenção. Que esse pecado é o pecado da desconfiança nos caminhos naturais de Deus. Porque o que aconteceu? Lembra que da primeira vez o profeta foi com um filho profético? E esse filho se chamava remanescente, né? Aquele que vai sobrar. Agora, Deus dá um sinal de forma natural. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 8. O profeta Isaías diz assim: e fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Baas. Que belo nome, né? Olha aí, ó, Fernando. Sabe o que significa Maher-Salal-Has-Baas? Significa, até anotei aqui que é o nome comprido, né? Diz assim, ó: rápido despojo, presa segura, apressa o espólio, acelera o saque. Qual que era o melhor filho profético para aquele rei Acás? Né? Isto é, a profecia agora mudou.
A rejeição à voz de Deus traria, então, consequências. Sabe por quê? Porque naquele momento o que aconteceu? Aquele Acaz, que tinha toda a possibilidade de confiar em Deus, que tinha toda a possibilidade de ouvir a voz do profeta, aquele Acaz que tinha toda a possibilidade de, ouvindo a voz de Deus, saber que aqueles dois reinos eram como pavis que estavam se apagando, aquele Acaz que teve o filho profético de Isaías dizendo: olha, sobrará, terá, haverá libertação, porque eu tenho um remanescente fiel. Agora ele tem que se haver com as dificuldades oriundas da sua incredulidade, e ele começa a procurar socorro, primeiro na Síria, mas também vamos ver ali no versículo 19, que eu acho que é a coisa mais terrível, quando o profeta tem que dizer assim: quando vos disserem consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Sabe o que significa isso? É que quando os costumes das nações adentram no meio do povo de Deus, o povo de Deus rejeita aquilo que seria uma ação e um sinal natural de Deus, que Deus usou uma ação natural, né? O profeta Isaías dorme com a sua esposa, que era uma profetisa, ela concebe, dá à luz, Deus diz: dá o nome então, que apressa-te ao despojo, que mais? Olha só, presa segura, apressa o espólio, acelera o saque. Foi através de meios naturais, mas aquele homem, ele queria o quê? Ele queria um sobrenatural místico. Sabe quando diz assim, aqueles que chiureiam? O que é chiurear, vocês sabem? Como é que diz ali? Que chiureiam e murmuram entre os dentes. Chiurear é fazer o barulho dos pássaros, é murmurar. Chiurear é gemer. Sabe quando você vai consultar um médium, ele começa a chiurear e assobiar entre os dentes e falar com aquela voz simulando que é um espírito, que é algo de outra dimensão, e assobiando entre os dentes e chiureando e fazendo aquele barulho com a boca, imitando vozes que vêm do além. A pessoa pensa: um espírito, um morto, algum parente meu, algum familiar apareceu aqui e agora está falando comigo, e agora eu saberei se serei vencedor nessa batalha junto com o rei da Síria. Mas precisava. Por que não precisava? Porque tem um Deus que fala através da lei e do testemunho, isto é, através da palavra de Deus. E se você não se firmar na palavra de Deus, jamais verá a alva, jamais encontrará solução. Em favor dos vivos não se consultam os mortos, sejam os mortos mais santos que possam ter sido em vida. Mas o único que deve ser consultado é aquele que vive eternamente, que criou o universo, que fez os céus e a terra, que enviou o seu Filho eterno, que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que deve ser consultado, aquele que é Senhor dos senhores, porque o morto, o espírito do morto, já está em definitivo no seu devido lugar e não pode voltar para te ajudar.
aquele rei estava cometendo erros após erros. Porém, nós sabemos que 2 vezes o profeta Isaías cita um nome precioso para dizer àquele rei que ele tinha que confiar. Sabe o nome precioso que Isaías cita 2 vezes? Emanuel. Deus conosco. Desde o começo o profeta Isaías falava: Deus está aqui. Os inimigos são pavios, fumegantes, se apagando. Pede-me um sinal. Até quando Deus fala, eu mesmo lhes darei um sinal, ali tem uma profecia que serve tanto para a época de Isaías quanto para os nossos dias. Qual que é a profecia? Eis que a virgem conceberá, não é isso? Lembram? Diz assim, onde que está? No 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. É uma profecia escatológica, mas que servia também como alento para dizer que existe um Deus que habita conosco, que não nos desampara. E quando vem aquela palavra pesada no capítulo 8, no versículo 8, diz assim, e passará a Judá, inundando, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura de toda a terra. Ó Emanuel, Deus conosco. Se havia aquela promessa da presença de Deus em meio às dificuldades e batalhas, naquela época, 750 anos antes do nascimento de Jesus, quanto mais para nós, essa promessa se cumpre, porque nós já vivemos na dispensação da graça, onde o Emanuel já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou, já levou os nossos pecados, já levou as nossas dores, e Jesus mesmo prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque tremeria você como as árvores de um bosque, agitadas pelo vento. Porque duvidaria você do poder de Deus, quando Ele diz, seus problemas são pequenos demais, perto da grandiosidade do Senhor. Confia, confia, confia na cura que Deus vai lhe dar, confia nas promessas, confia na força que o Espírito Santo concede a quem se enche da sua plenitude e poder, porque Emanuel, Deus conosco, Ele habita em nós. Jesus um dia disse assim para os seus discípulos, olha, eu vou voltar lá para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Paráclito, o Consolador, e Ele estará para sempre convosco. Emanuel,
Paráclito, ele pode ser traduzido de diversas maneiras. Paráclito é consolador, Paráclito é conselheiro, Paráclito é amigo fiel, Paráclito é mediador, Paráclito é advogado. É o Espírito Santo que é enviado em nosso favor para nos selar e ser a garantia da nossa herança no dia que formos levados para Ele. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Santo e eterno Deus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra e sabemos, ó Deus, que passamos por lutas e às vezes é difícil, mas a tua palavra nos diz que devemos descansar no Senhor, reconhecendo o seu amor, as suas promessas. Hoje, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja aliviando aquele coração que esteja angustiado, sofrendo, que possa descansar em Ti, que possa ouvir a Sua voz dizendo que o Senhor já levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas angústias. Que nós possamos aprender a descansar, Senhor, em Ti. Não andar ansiosos e solícitos por coisa alguma, mas sabemos, ó Deus, que toda angústia pode ser transformada em oração. E toda oração em nome de Jesus é ouvida por Ti. E toda resposta é graça sobre a nossa vida. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Te louvamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Convido o grupo de louvor que tome seus lugares. Vamos continuar em atitude de louvor e de adoração. Agora nós vamos cantar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Essa música, Deus cuida de mim, é uma excelente reflexão que nós podemos fazer, pensar. Uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei ela engraçada, é que eu vi uma situação de alguém que estava com algumas reclamações. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo outro? E quem estava conversando com essa pessoa estava falando: não, então, para isso você vai fazer isso, para isso você vai fazer isso, para isso você vai fazer aquilo. E ele retrucava, falava: não, mas eu não vou conseguir fazer isso por causa de outra coisa, uma outra situação, Ou seja, e a frase é o seguinte: para toda solução você tem um problema. Para toda solução você tem um problema. E se você vive a vida dessa forma, você tem um problema, busca ajuda, busca auxílio, Deus te dá uma resposta, Deus fala: você vai fazer isso está aqui, te mostra na Bíblia como que alguém lidou com sucesso com essa situação, mas você tem um problema. Se nós temos o coração como o coração do rei Acás, que para toda solução ele tinha um problema, ele acabaria se dando muito mal. Da mesma forma, nós. Por isso que a nossa medida de fé tem que ser a fé inabalável no caráter do Senhor. Confiar nas soluções que o Senhor nos deu. Confiar nas promessas do Senhor, confiar nas respostas do Senhor, saber o que o Senhor está falando conosco realmente, e não tentar mover o que Deus fala para cumprir a sua própria vontade, mas confiar na vontade de quem é grande, poderoso para fazer mais do que qualquer um de nós podemos fazer. Alegria de toda terra.
a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Dando a oportunidade para quem veio preparado para entrega de dízimos e ofertas. Poderemos fazer no gasofilácio e temos também o QR Code. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor.
Amém. Podemos nos colocar em pé. Fechar os nossos olhos. Pai de amor, pedimos nesse momento, Senhor, a Tua bênção, a Tua unção, Senhor, para que possamos ter essa semana, Senhor, amanhã acordar prontos, Senhor, com disposição para o trabalho, prontos com disposição para os nossos estudos, prontos, Senhor, para mais um dia, Senhor, no Teu caminho, na Tua direção, Pai. Que o Senhor não nos permita, Senhor, que o Senhor não deixe cair em tentação esses Teus filhos, Pai. Livra de todo mal, Senhor, para que possamos estar em segurança, Senhor, para que possamos estar firmes no Teu caminho e no Teu propósito, ó Deus, para que possamos estar refletindo, Senhor, o rosto de Cristo, o rosto de Jesus Cristo, Senhor, que nos remiu, nos lavou, nos comprou, para que pudéssemos andar, Senhor, submissos à Tua vontade, Senhor, mas sem o peso da culpa, do pecado, Senhor, sem o peso da condenação, da Tua justiça, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos salvou. Mas eu te peço, Pai, que no decorrer dessa semana o Teu Espírito nos acompanhe, Senhor, guiando os nossos caminhos, que nós possamos entregar, todos nós aqui, Senhor, entregar os nossos passos a Ti, sermos guiados pelo Teu Espírito, para que não machuquemos a Ti, Senhor, para que não em nenhum momento, Senhor, nós nos viremos e nos afastemos de Ti, Senhor. E se acontecer que o Senhor nos salve, se acontecer que o Senhor nos livre, Senhor, dos perigos, que o Senhor nos livre de nós mesmos. Pai, eu oro pela Tua proteção, pela Tua segurança, oro pelo nosso retorno aos nossos lares, Senhor, nesse momento, e que a Tua graça, Senhor, e o Teu Espírito esteja conosco, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Dê um abraço no seu irmão.